Haru era um delinquente sem cérebro que afastava a todos com seu temperamento violento. Mas quando a garota mais inteligente da escola percebe seu potencial oculto, ela fica obcecada em domá-lo e secretamente deseja que ele a enlouqueça de prazer. Tudo começou quando Haru arranjou uma briga com os veteranos no primeiro dia de aula e de repente parou de aparecer nas aulas. Como uma garota chamada Shizuku sentava mais perto dele, a professora pediu a ela que entregasse os materiais de Haru. Mais tarde, Shizuku chegou à casa de Haru apenas para encontrá-lo causando problemas novamente. No entanto, quando Haru percebeu que Shizuku estava ali por ele, pulou pela janela. Confusa, Shizuku entregou os materiais à sua prima Mi e foi embora rapidamente. No entanto, ao sair do complexo, Haru de repente a puxou para uma posição missionária e exigiu saber se ela era uma espiã da escola. Mas ela lhe disse que só viera para entregar os materiais. Isso o deixou animado, pois parecia aquele momento em que alguém estava doente e um amigo vinha trazer-lhe os trabalhos. E enquanto ela saía, ele perguntou o nome dela, pois pensou que agora eram amigos. Shizuku voltou para a professora, que estava curiosa sobre como Haru agira com ela. Shizuku mencionou que ele a chamou de amiga, surpreendendo a professora, que imediatamente perguntou se Shizuku poderia persuadi-lo a voltar para a escola. No entanto, Shizuku deu um não direto e foi embora, pois não queria ter nada a ver com aquele delinquente. Mais tarde naquele dia, depois da escola, Haru de repente puxou Shizuku para um canto e disse para ela ficar em silêncio ou ele a forçaria a revelar seus segredos. Ele a levou para um café e enquanto estavam sentados, um ao lado do outro, Shizuku se perguntava o que diabos estava fazendo ali. Nesse momento, alguns desordeiros apareceram, que por acaso eram amigos de Haru, e um deles pediu dinheiro a ele. Haru entregou o dinheiro para que o sujeito continuasse sendo seu amigo, e Shizuku pensou que ele era apenas um cabeça-oca com um cérebro de uma célula só. Depois que os rapazes foram embora, Haru perguntou ansiosamente a Shizuku como tinha sido a escola naquele dia, e ela disse a ele para simplesmente ir à escola se estivesse realmente tão preocupado. No entanto, ele respondeu que estava assustado porque todos tinham medo dele por algum motivo e acabavam o evitando. Ele então disse a ela que ela era a primeira pessoa a visitá-lo em casa, e os amigos que ela vira antes foram os primeiros a sair com ele sem se assustarem. Shizuku disse sem rodeios que ele estava iludido, pois nenhum amigo de verdade o usaria por dinheiro. Isso fez Haru esvaziar o copo no rosto dela e ele se afastou chamando-a de pessoa má. Ela ficou com raiva e imediatamente foi atrás dele para jogar o creme dela na cabeça dele antes de fugir. No dia seguinte, na escola, a professora perguntou a Shizuku se ela havia dito a Haru para vir à escola, e ela respondeu que não. Então a professora disse que ele poderia ser expulso afinal. Ao ouvir isso, ela foi à casa dele para informá-lo, mas me disse a ela que Haru não estava por perto. No entanto, me disse a ela para jogar beisebol antes de ir embora. E enquanto ela se esforçava para dar uma única rebatida, ouviu os aclamados amigos de Haru planejando abandoná-lo porque ele se recusou a emprestar-lhes dinheiro como de costume. Sentindo-se justificada, Shizuku chamou Haru de idiota quando de repente o encontrou sentado perto com uma cara carrancuda, mas ela simplesmente pegou sua bolsa para ir embora, já que não era problema dela de qualquer forma. No entanto, ela de repente se viu na frente dos amigos falsos, e disse a eles que precisavam ser honestos com Haru porque ele os considerava seus amigos. Um dos bobalhões tentou assediá-la, mas Haru o agarrou, levantou-o do chão e disse para ele ir embora. Depois, Haru acompanhou Shizuku até a saída, mas ele chorou enquanto a seguia, surpreendendo-a. Ela o abraçou e disse que ele logo estaria cercado por muitos amigos. Ao ouvir isso, ele disse a ela que consideraria vir à escola se ela estivesse lá. Então ele de repente confessou que a amava. Mas Shizuku rapidamente disse a ele que ele estava confundindo seus sentimentos porque sempre fora um solitário. No entanto, ele disse a ela que seus sentimentos não mudariam e que ele sempre a amaria. Depois disso, o rapaz voltou para a escola e durante o mês seguinte ele foi literalmente um incômodo para Shizuku, tanto que ela estava achando difícil estudar. Uma tarde, depois da escola, Haru implorou a Shizuku para ir jantar com ele, mas ela o recusou porque tinha que se preparar para as provas intermediárias que se aproximavam. Isso porque ela pensara que faria o discurso da cerimônia de abertura quando voltassem, mas não pôde porque terminou em segundo lugar na classificação da turma. Agora, ela queria ser a primeira nas provas intermediárias. No entanto, Haru resolveu facilmente o problema de matemática dela. Shizuku de repente se lembra de que o aluno com a melhor nota nunca apareceu para o discurso, e que o nome desse aluno era Haru. A partir do dia seguinte, Shizuku começou a ignorar Haru, dizendo que ele agora era seu inimigo até que as provas intermediárias terminassem, para que ela pudesse estudar adequadamente. Shizuku estava realmente brava e se perguntava por que estava fazendo aquilo, mas quando ela se dirigia para lá, um veterano a agarrou e a levou para a sala de aula deles para puni-la, já que a tinham visto com Haru. Ela decidiu continuar estudando de joelhos, desejando nunca ter se envolvido na vida miserável de Haru. Nesse momento, Haru apareceu e ao vê-la ficou com raiva e jurou dar uma surra neles. Shizuku tentou impedi-lo, mas acabou sendo atingida no processo enquanto Haru continuava a dar uma lição nos veteranos. Shizuku ficou furiosa e disse-lhe asperamente que estava farta da amizade deles e sugeriu que parassem de se ver. Isso deixou Haru triste e solitário depois. Algumas semanas depois, quando os resultados das provas intermediárias foram divulgados, Shizuku ficou em primeiro lugar na turma.
mas ela ficou surpresa por não estar feliz, mesmo tendo alcançado seu objetivo. Ela foi encontrar Haru e disse a ele que, na verdade, não o odiava, mas estava feliz por ele ter vindo salvá-la naquele dia. Os dois voltaram a ser amigos, e Haru decidiu também ler enquanto ela lia, já que era algo que ela realmente amava. Percebendo que era isso que significava se importar com alguém, ela decidiu ir jantar com ele também, já que era o que ele sempre quisera. No entanto, no caminho, Shizuko disse algo legal sobre Haru, e ele de repente a agarrou para beijá-la, deixando-a vermelha. No jantar, Shizuko continuou pedindo comida e comendo como uma glutona porque pensou que isso removeria o constrangimento que estava sentindo. Aquela noite seria o início de uma nova onda de emoções para ela. No dia seguinte, na escola, a professora veio anunciar que todos que falharam na prova intermediária teriam que refazê-la. E como Haru esqueceu de escrever seu nome em suas provas, inferno não! Ele também precisava refazer os testes. Enquanto isso, Haru perguntou a Shizuku se ela estava refazendo algum teste, e quando ela respondeu que não, ele disse a ela que também não iria refazê-los. Nesse momento, Shizuku percebeu que a única razão pela qual ela havia ficado em primeiro lugar na turma nas provas intermediárias era porque Haru não escrevera seu nome em suas provas. Uma galinha de repente saltou das roupas de Haru, e o idiota explicou que a vira na chuva e sentira empatia por ela. Ele então pulou pela janela imediatamente para colocar a galinha para adoção lá fora. Enquanto isso, apesar de quão louco ele era, Shizuku ficou surpresa por estar começando a pensar nele, e quando ele apareceu na frente dela perguntando por que ela o estava ignorando, seu coração começou a bater forte novamente como se fosse saltar do peito dela ao se lembrar do beijo. Ela logo percebeu que estava agindo como se estivesse apaixonada e ficou chocada. No caminho para casa naquela noite, Shizuku mencionou a confissão de Haru no outro dia e perguntou se era uma confissão romântica, mas o idiota sedento disse a ela que estava pronto para aplaudi-la a qualquer momento. Nesse momento, uma estudante saltou de uma lixeira para implorar a Shizuku que a ajudasse a estudar em um restaurante. A garota chamada Asaku começou a pedir mais pratos enquanto comia porque estava nervosa, e Haru não parava de encará-la como se pudesse ver sua alma. Asako explicou que não queria fazer as aulas de recuperação e precisava que Shizuku a ajudasse a passar nas suas segundas chamadas. Mas Shizuku não perdeu tempo em dizer não. Shizuko e Haru seguiram caminho imediatamente, mas Asako rapidamente os seguiu e disse que não queria fazer as aulas de recuperação porque não tinha tempo. Ela explicou ainda que uma comunidade online da qual fazia parte estava tendo um encontro presencial, então ela não podia ir para as aulas de recuperação, e vendo que ela era uma completa idiota, Shizuku recusou novamente. Enquanto Asako implorava, Haru se interessou pelo que ela estava falando e se ofereceu para ajudá-la a estudar, e em troca, ela o levaria para o encontro. Em seguida, Haru começou a ensiná-la, mas a garota não entendia nada porque o rapaz estava apenas escrevendo fórmulas e pedindo para ela memorizá-las. Shizuku saiu para sentar sozinha com a galinha, mas Haru logo apareceu com repolho para alimentar a galinha porque Asako havia escapado por razões óbvias. Shizuku ficou curiosa e perguntou por que ele e Asako estavam tão empenhados em fazer novos amigos, já que ambos eram estranhos de qualquer forma, e era óbvio porque as pessoas os estavam evitando. Em resposta, Haru perguntou se ela já havia se sentido completamente vazia por dentro e cercada pela escuridão, surpreendendo-a. Ele disse a ela que isso sempre o assustava, mas ele não estava mais assustado porque agora a tinha. No entanto, Shizuku percebeu que, enquanto ele falava, não mostrava emoções em seus olhos e era como se ele não pudesse vê-la de forma alguma, mesmo que ela estivesse bem na frente dele. No dia seguinte, Shizuku lutou para estudar porque havia muito ruído de fundo em sua alma, baseado em seus crescentes sentimentos por Haru. E enquanto ela apoiava o rosto na mesa, esse bobalhão sem noção a viu de fora e decidiu se aproximar. Ele se chamou Sasa e disse que estava interessado nela porque se perguntava como ela conseguiu fazer um faltoso como Haru vir à escola. Shizuko respondeu que Haru só queria um amigo e não importava quem. No entanto, Sasa revelou que ele frequentou a mesma escola anterior que Haru, e durante todo o tempo, o rapaz não apareceu na aula por um único dia. Então significava que devia importar quem, agora que ele estava vindo para a escola de bom grado. O sinal tocou e Sasa seguiu seu caminho, mas Shizuku o chamou para pedir um favor. Mais tarde, Shizuku voltou para a sala de aula para encontrar Asako frustrada e à beira de desistir porque seu suposto tutor estava mais preocupado com sua galinha do que com ela passando em seus testes. Shizuku disse a ela que ela deveria passar seu tempo estudando de qualquer forma, mas Asako disse que quanto à escola, seu verdadeiro eu vivia na internet porque lá ela não tinha problemas e estava cercada de amigos. Shizuku instantaneamente lhe deu um choque de realidade dizendo que ela estava em Dalulu, mas Asako disse que não se importava se estava, porque tudo o que importava era que ela queria se aproximar, mas todos sempre a evitavam. Ao ouvir isso, Shizuku teve pena dela e decidiu mostrar-lhe as áreas de foco para os testes, mas quando soube que o teste era no dia seguinte, ela passou a noite toda martelando o conhecimento na cabeça dura de Asako, enquanto o verdadeiro tutor apenas passou a noite dormindo. No dia seguinte, Asako voltou com gratidão, tendo conseguido escapar das aulas de recuperação. Mas na semana seguinte, ela veio para a escola furiosa porque Haru acabou estragando a essência do encontro porque ele se envolveu em uma briga novamente. Além disso, as garotas tinham visto o rosto de saco de papel de Asako e imediatamente se distanciaram dela. Nesse momento, a professora entrou gritando com Haru por trazer uma galinha para aquela escola, mesmo tendo avisado para ele não fazer isso.
Então Shizuku disse a Haru que Sasa havia se oferecido para cuidar da galinha. Mais tarde no telhado, Shizuku finalmente conseguiu um pouco de paz e sossego e adormeceu, mas Haru logo a encontrou. Alguns minutos depois, ela acordou no colo dele e rapidamente se levantou, perguntando-se quando ele havia chegado ali. No entanto, ela pretendia ir para a aula imediatamente, mas Haru puxou o rosto dela de volta para baixo e disse para ela dormir. Shizuku corou rapidamente e começou a pensar em como a vida havia se tornado mais reconfortante desde que conhecera Haru. Ela disse a ele que estava feliz por tê-lo conhecido e de repente confessou que o amava. Ela ficou envergonhada imediatamente e se perguntou por que havia dito aquilo. Então ela rapidamente disse que estava mentindo. Haru perguntou se ela queria sair juntos, mas ela insistiu que era uma mentira. Então ele disse a ela que o fazia sentir-se melhor que fosse uma mentira. No dia seguinte, Sasa voltou com uma galinha dizendo que tinha um gato em sua casa, e os últimos dias tinham sido caóticos entre os dois animais. A professora, a senhorita Seiko, apareceu do nada para gritar novamente e os alunos pensaram que talvez precisassem conseguir um galinheiro para a galinha e mantê-la na escola. Então eles disseram à senhorita Seiko para ir ajudá-los a obter a permissão das autoridades e ela logo voltou com a notícia de que havia sido aprovado. Eles começaram a planejar como construir um galinheiro imediatamente. E enquanto todos debatiam ideias, Shizuku estava absorta em pensamentos sobre sua confissão, perguntando-se se deveria ter aceitado sair com Haru. Eles foram à loja no dia seguinte para pegar materiais para o galinheiro da galinha. E enquanto Shizuku olhava pela prateleira, ela esbarrou nos amigos falsos de Haru e ficou assustada. Por sorte, Sasa apareceu naquele momento e correu para jogar seu cartão na cara deles. Sasa e Shizuku escaparam imediatamente, mas os bandidos os perseguiram. No entanto, Haru estava passando e, ao vê-los, agarrou um dos bandidos no ar e o arremessou com um único golpe. Todos saíram correndo da loja depois disso. Enquanto Sasa voltava para ajudar a Sako a levantar alguns itens pesados, Haru mencionou como Shizuku estava agindo de forma estranha. Ele disse a ela que ela normalmente teria recusado cuidar da galinha e até mesmo sair no fim de semana. Ela fazer isso de bom grado parecia estranho. Shizuku sabia que ele estava certo, mas ainda assim negou. No entanto, ela ficou surpresa com o quão perspicaz ele era. Sasa e Asako logo voltaram e todos retornaram para a casa de Haru. Eles começaram a fazer o galinheiro, mas serrar a madeira era extremamente difícil. E enquanto quase desistiam, ele se ofereceu para lhes dar sua motosserra. Haru foi buscá-la imediatamente, mas enquanto ele estava fora, aqueles degenerados apareceram novamente e disseram que só queriam conversar. Eles expressaram como Haru os estava ignorando o que eles não gostavam, e Sasa sugeriu que eles se desculpassem, mas Shizuku não se importava nem um pouco, dizendo-lhes para fazerem o que quisessem, mas não interferirem no projeto de construção deles. Nesse momento, uma delas de repente disse que estava apaixonada por Haru, deixando-a imediatamente envergonhada. Haru voltou naquele momento e, ao vê-los, ficou furioso. Esse sujeito de cabelo amarelo passou o braço em volta do pescoço de Shizuku, e Haru entrou em uma briga imediatamente. Alguns momentos depois, Shizuku teve uma ideia, pedindo aos desordeiros que os ajudassem a construir um galinheiro para mostrar que realmente queriam fazer as pazes. Haru aceitou imediatamente e começou a rir como um tolo enquanto os convidava a se juntar, surpreendendo a todos por ele ser tão fácil. Depois de algumas horas de trabalho, os rapazes completaram o galinheiro e Sasa trouxe a galinha para sua nova casa, deixando todos animados. No caminho para casa naquela noite, Sasa e Asako foram embora juntos, e Haru disse a Shizuku que queria passar mais tempo com ela. Ele disse a ela que Deus decide quando as pessoas têm sorte ou azar, então tudo se equilibra no final. Isso o fizera pensar por um tempo que, se conhecê-la foi seu momento de sorte, isso equilibrava todo o resto que havia acontecido em sua vida, porque apenas coisas boas lhe aconteceram desde que a conheceu. Ouvir isso fez Shizuku desistir e confessar que realmente o amava. Ela acrescentou que sabia que ele não queria o afeto dela, já que ele havia dito que ela não o amar o fazia sentir-se melhor. Mas agora que ela havia se apaixonado por ele, ela perguntou o que deveria fazer. Ele respondeu que também a amava, mas que o amor dele era diferente do dela, e ela poderia deixá-lo se percebesse o que era. Ele disse a ela que estava assustado, e vendo isso, ela sugeriu que eles começassem de novo e que ela estava pronta para esperar que ele se apaixonasse por ela. Ele ficou sem palavras enquanto ela se afastava, provavelmente se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. De repente, Haru recebeu uma mensagem dizendo que alguém chamado Yuzin estava aqui a caminho, chocando-o. Então ele agarrou Shizuku imediatamente e disse a ela que eles deveriam encontrar um lugar para passar a noite. Uau, calma, Jamal. Um tempo depois, eles apareceram na casa de Shizuku, e ao vê-lo, o pai de Shizuku quase fez xixi nas calças, perguntando-se o que sua filha estava fazendo com um homem. Enquanto ela cozinhava para ele, não conseguia acreditar que inicialmente tivera alguns pensamentos atrevidos antes, quando Haru pediu que encontrassem um lugar para passar a noite. Enquanto isso, Yuzin chegou à residência de Haru e percebeu que Haru não voltaria para casa naquela noite. Então ele se sentou e pensou que Haru era um covarde, mas ele disse que Haru não fugiria para sempre. Ao mesmo tempo, Haru terminou de tomar banho e simplesmente saiu para a sala de estar sem roupas. Shizuku rapidamente desviou o olhar enquanto seu coração começava a bater rápido, e ela se perguntou se isso era certo, já que seu pai sempre andava de cueca de qualquer forma.
Ela pensou em dar uma espiadinha, mas ficou desapontada ao ver que o rapaz já estava totalmente vestido e dormindo. Ela o chutou do almofadão e disse para ele ir usar a cama lá dentro. Ao deixá-lo naquela noite, ela observou que ele estava agindo de forma bastante estranha, mas ela não conseguia entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto Shizuko preparava o café da manhã, Haru disse a ela que algo estranho havia acontecido com ele enquanto dormia, pois um Yunjin estava parado sobre sua cama com um olhar assustador. Ela respondeu que era seu irmão mais novo, e Haru apenas continuou a afirmar que adorava sua gema amassada. Ele então disse ao pai de Shizuku que ele não se parecia em nada com ela, mas o homem se perguntou como o idiota era tão casual sobre tudo isso, como se fosse o dono do lugar. Várias semanas depois, os resultados dos exames finais foram divulgados, e Haru, chocantemente, ficou em primeiro lugar na turma, enquanto Shizuku ficou em segundo lugar. Isso a deixou triste, pois ela pensou que precisava estudar mais, não importa o quanto Asako tentasse fazê-la se sentir bem. Nesse momento, o despreocupado Haru pensou nas férias de verão e de repente mencionou que adorava biquínis, mas Shizuko disse a ele para não pensar que ela o seguiria até a praia. Ela então se levantou com sua prova e foi para a sala dos professores para perguntar à professora como as respostas eram pontuadas. Quando ela mostrou à professora sua prova, perguntando por que não obteve a nota máxima em uma sessão, então Seiko disse que suas respostas não estavam erradas, mas também não estavam certas. Shizuku recusou-se a aceitar porque era uma pergunta boba sobre desgosto amoroso, e a professora disse a ela que era porque Shizuku ainda não sabia como era sentir aquilo. No caminho de volta, no entanto, Shizuku pensou que com certeza sabia como era, porque Haru recusou o amor dela. Então ela se perguntou como fazê-lo se apaixonar por ela, mas estava mais curiosa sobre por que ela se apaixonou por algo assim de qualquer forma. Nesse momento, ela passou por Haru, que perguntou se ela conseguiu recuperar alguns pontos. Shizuku apenas voltou para olhar o rosto dele, e algumas garotas chutaram uma bola na direção de Haru naquele momento. Elas ficaram assustadas e rapidamente pegaram a bola enquanto saíam correndo dali. Shizuku então disse a ele para parar de encarar as pessoas, pois isso só as faria evitá-lo. Ela disse que adorava quando ele sorria em vez disso e foi embora, deixando-o vermelho. A partir de então, o rapaz começou a sorrir mais, imediatamente conquistando todas as garotas, de modo que elas começaram a se aglomerar ao redor dele. Ele voltou para a aula para dizer a Shizuko que o truque dela funcionou porque ele agora era popular e todos queriam conversar com ele. No entanto, a Shizuku ficou com ciúmes e foi alimentar a galinha. Asako percebeu que ela estava solitária e comentou sobre isso. E durante a aula de educação física, Shizuku não aguentava mais como as garotas estavam babando pelo seu crush. Ela começou a se afastar, surpreendendo Asako, que pensou que ela estava com ciúmes, mas Shizuku não negou. Sim. O dia de esportes era no dia seguinte, e Shizuku se juntou a Asako para jogar vôlei, embora sua mão nunca tivesse tocado na bola até que ela foi atingida no rosto. Depois disso, Sasa veio relatar às garotas que tudo estava indo bem com a partida de futebol, até que Haru se empolgou demais e deu um soco no árbitro. Sasa disse que esperava que as coisas dessem certo para Haru desta vez, mas Shizuko perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Sasuke respondeu que Haru costumava ser muito agressivo na antiga escola deles e ninguém queria ser seu amigo. Por isso, ele parou de ir à escola completamente. Isso a levou a perguntar a Sasuke por que ele estava tão preocupado com Haru, mesmo sem falar com ele antes, e Sasuke respondeu que lhe devia um favor. Poucos minutos depois, Haru viu um sujeito intimidando uma garota e se aproximou deles imediatamente. O veterano começou a caçoar dele, então Haru pegou uma das garotas e perguntou se ela não se importava de passar os próximos dias na enfermaria. O sujeito de repente o socou e Haru imediatamente o agarrou, perguntando por que ele estava intimidando a garota. Em seguida, ele lhe deu uma surra, fazendo com que todos os alunos se reunissem. Ele logo percebeu que todos estavam assistindo e instantaneamente se sentiu péssimo por ter assustado a todos novamente. Enquanto isso, Shizuku perguntou o que ele estava fazendo, e assim que ouviram a voz de um professor, ela rapidamente o agarrou e o puxou para fora dali. Em um local seguro, ele perguntou a Shizuku se o que ele fez estava errado, pois isso já havia acontecido antes. Quando ele se virou e viu todos os alunos o encarando e atônitos, ele acrescentou que não sabia por que sempre terminava daquele jeito. E Shizuku lhe disse que, embora não pudesse afirmar que ele estava agindo da maneira certa, ela tinha certeza de que ele era uma pessoa gentil. Haru ficou surpreso. Ele tocou carinhosamente a testa dela, e quanto mais ele a acariciava, mais vermelha ela ficava. A cena quase se transformou em um beijo, mas Sasa interrompeu. Faça-me um favor, por favor. Saia daqui, chamando Haru para a próxima partida de futebol. Enquanto Haru saía, ele de repente se virou e convidou Shizuku para um encontro com ele durante o verão se eles vencessem a partida. Então ela concordou. Felizmente, Haru venceu sua parte da aposta, e todos foram à praia durante as férias de verão. No entanto, enquanto Haru e Asako nadavam, Shizuku e Sasan tiveram que aprender a pescar porque eram iniciantes e não sabiam nadar. Mais tarde, enquanto assavam alguns peixes, ele começou a falar sobre seu relacionamento com Haru, e então mencionou que Haru tinha um irmão mais velho. Mas Haru o interrompeu, dizendo que ele já estava falando um pouco demais, chocando a todos. No entanto, quando voltaram para casa naquela noite, Haru de repente viu seu irmão e saiu correndo, surpreendendo os outros. No entanto, me apresentou corretamente que este era o irmão de Haru de quem ele estava falando. Yuzin perguntou como Haru estava se saindo, e Sasa revelou que Haru agora estava vindo para a escola, graças a Shizuku.
Enquanto isso, Shizuku se sentiu um pouco estranha com a presença de Yuzin. Enquanto ela saía para casa naquela noite, Yuzin estranhamente disse a ela para ficar de olho em Haru. E assim que ela pensou que ele era estranho, o mais estranho de repente a puxou para um canto. Ela perguntou por que ele fugiu daquele jeito, e Haru disse a ela que odiava o irmão. Ela tentou perguntar o porquê, mas ele rudemente disse para ela parar de se intrometer, então ela se levantou. Haru se sentiu péssimo, pensando que ela o havia deixado, mas logo percebeu que ela ainda estava ali. Ela então disse a ele para ir à casa dela para que ele pudesse esmagar as melancias dela. Enquanto esmagavam mais tarde, ela se perguntou por que ele havia feito aquela cara assustadora antes e percebeu que não o conhecia como pensava. Ele se desculpou por ter agido como um bobo antes e perguntou o que poderia fazer por ela em troca de sempre tê-la apoiado. Ela disse a ele que queria um encontro. Depois disso, Urumi contou sobre seu encontro com Shizuku, e ele estava feliz por estarem juntos agora. Mas o idiota culto começou a pensar em bater palmas na noite do encontro, chocando Mai, que imediatamente o alertou para descartar esses pensamentos. Algumas semanas depois, o segundo semestre começou e Haru ficou feliz em ver sua galinha. Nesse momento, Shizuku estava passando com outros alunos e Haru disse a ela que percebeu que a veria todos os dias novamente, ao contrário do que acontecia durante as férias de verão. Shizuku ficou escarlate instantaneamente e outros alunos ficaram surpresos com o quão bom era o seu jogo de pulso. Mais tarde na aula, Asako apareceu parecendo doente, e quando suas amigas perguntaram o que havia de errado, ela disse que estava com febre, mas se forçou a vir para a escola. Elas imediatamente disseram para ela não as infectar também, e ela usou sua máscara com vergonha. Então Haru notou Shizuku estudando trigonometria, chocando Sasa porque essa era a matemática do próximo ano. Shizuku ficou curiosa, e perguntou a Haru quando ele estudava, mas ele disse que nunca. Então ela o chamou de mentiroso, porque não havia como ele passar em seus testes e exames se não estudasse. Haru revelou que nunca frequentou sua antiga escola, então ele usou todo o tempo livre para estudar tudo. Ele então mudou de assunto e perguntou a ela onde ela queria ir para o encontro, mas Shizuku respondeu: a biblioteca. Na próxima aula, Shizuku não conseguia parar de pensar em quão misterioso Haru era, e ela se perguntava o quanto ele estava disposto a revelar sobre si mesmo e onde ele traçava o limite. Depois da escola naquele dia, Shizuku disse a Haru que iria à biblioteca, e enquanto ele se perguntava se este era realmente o encontro, eles de repente ouviram algumas garotas causando uma cena. Quando perceberam que era por causa de Yuzin, Haru desapareceu no ar instantaneamente, chocando Shizuku enquanto Yuzin se aproximava dela. Ela disse a ele que o irmão dele simplesmente evaporou e tentou se desculpar, mas Yuzin disse que veio vê-la. Isso deixou Haru bravo enquanto ele se escondia, desejando ter levado Shitsuku com ele. Ao sair do arbusto onde estava escondido, ele assustou a garota por quem havia brigado no outro dia. Surpreso, ele decidiu pedir-lhe um favor. Depois disso, a garota começou a vigiar a área para informá-lo se Yuzin estava lá. Enquanto fazia isso, ele notou que ela era uma representante de turma, e ficou animado porque achava que era a coisa mais legal de ser na escola, já que todos a admiravam. No entanto, ela disse que esse era o caso para ela, já que seus colegas de classe só a escolheram porque ela usava óculos. Ele ficou curioso sobre como ele ficaria de óculos e ela disse que ele ficaria bem. Isso o fez sorrir e ele disse a ela que ela era uma pessoa legal, instantaneamente deixando sua garganta seca de vergonha. Haru logo saiu correndo ao se lembrar de Yuzin, deixando a garota nerd babando com seu elogio. Enquanto isso, Yuzin levou Shizuku para uma caminhada sem rumo pela cidade, tagarelando sobre seu interesse em doces, mas ela não estava interessada na bobagem que ele estava dizendo. Ele logo saiu para pegar alguns doces e no caminho pensou que Haru logo estaria lá. Em outro lugar, Haru estava correndo por aí procurando por eles, porque Yuzin havia lhes enviado fotos dele se divertindo com sua garota. Yuzin logo voltou com um pacote de donuts e, enquanto comiam, ele de repente disse a ela que precisava que Haru largasse a escola e voltasse para casa, chocando-a. Ele revelou que o pai deles havia expulsado Haru de casa antes de ele entrar em sua antiga escola, já que ele era bastante problemático. Mas agora o pai deles havia mudado de ideia de repente e queria que Haru voltasse para casa. Então ele enviou Yuzin para buscá-lo. No entanto, Haru odiava Yuzin e não o ouviria, e foi aí que Yuzin quis que Shizuku entrasse em cena. Ele queria que ela o mantivesse na escola. Shizuku ficou surpresa porque o sujeito literalmente disse que queria trazer Haru de volta para casa alguns minutos atrás. Yuzin então explicou que era o pai deles quem queria Haru de volta. Ele mesmo não queria isso porque Haru voltando para casa seria o fim de ambos. Yuzin acrescentou que, com Shizuku ali, Haru permaneceria na escola. Haru interveio agressivamente naquele momento e avisou Yuzin para ficar longe deles enquanto se afastava com Shizuku. No entanto, Shizuku parou e disse a ele para ouvir Yuzin primeiro. Então Haru ouviu e Yuzin disse a ele para prometer que iria para a escola. Haru fez uma promessa e se virou para sair, mas ao sair, disse a Yuzin para não aparecer mais diante dele. Enquanto isso, Yuzin raciocinou que se o pai deles mudasse de ideia novamente, eles poderiam ter que tomar algumas decisões. No caminho, Haru perguntou a Shizuku por que ela estava com Yuzin, e ela respondeu que queria saber mais sobre Haru. Haru disse a ela para não se aproximar de Yuzin novamente, mas ela recusou, dizendo que ele não podia dar ordens a ela. Nesse momento, Haru jogou a carta "Eu pensei que você me amava", e ela instantaneamente brilhou como uma bola.
Eles continuaram andando, e Haru começou a narrar sua história de fundo para ela, mas ele pulou a parte que continha informações sobre os 3 anos em sua antiga escola. Shizuku perguntou se ele queria voltar para casa, mas ele disse que não. Ela então tocou o rosto dele e disse que não queria que ele fosse embora, porque isso a deixaria triste. Ele sorriu e disse que queria ficar com ela. No dia seguinte, na escola, no vestiário, a representante de turma nerd veio encontrar Oru e o agradeceu por defendê-la no dia dos esportes. Oru sorriu enquanto a reconhecia e a garota derreteu imediatamente. Enquanto isso, Shizuku também estava presente. E enquanto ela se afastava, notou que o olhar no rosto da garota gritava muito mais do que apenas um obrigado. Ela estava pronta para arriscar tudo. Um novo dia amanheceu, mas Shizuku estava claramente passando por um momento difícil. A garota não conseguia se concentrar em nada porque seus sentimentos estavam a mil, e ela estava secretamente confusa sobre por que esse caos emocional a estava atingindo tão forte. Nesse momento, um fax chegou de sua mãe perguntando se ela e seu irmãozinho estavam realmente acompanhando os estudos da escola, o que honestamente era a última coisa de que ela precisava agora. Enquanto isso, do outro lado da escola, essa garota quieta de óculos chamada Oshima estava mandando mensagens para sua melhor amiga Yu, que ia para uma escola completamente diferente. Quando Oshima se transferiu para este ensino médio, ela descobriu que todos já haviam se encaixado em seus grupos de amigos, deixando-a para trás, isolada. Então ela se tornou a solitária oficial da turma, sem ninguém com quem conversar. Mais tarde, Oshima estava apenas cuidando da sua vida quando ouviu algumas garotas fofocando sobre Haru. O coração dela disparou na hora em que essas garotas mencionaram casualmente que o rapaz estava namorando aquela garota a quem ele estava sempre grudado. De volta à sala de aula da Shizuku, os alunos estavam prestes a eleger um representante de turma, e esse tolo do Haru pensou que poderia influenciar a situação colocando óculos para parecer mais estudioso, já que Oshima havia lhe dito que foi por isso que a escolheram como representante. Ele estava extremamente feliz, e Shizuku se perguntou o que diabos havia de errado com ele, mas ficou desapontado quando absolutamente ninguém o escolheu para qualquer cargo. Após a aula, seus amigos perceberam que ele estava triste e se perguntaram se aquele palhaço realmente achava que seria nomeado. Logo depois, Osaka e Sasa estavam fofocando um pouco sobre Oshima, especulando que ela poderia estar caidinha pelo Horu. Isso deixou Shizuku com ciúmes, mas ela fingiu não se importar, afirmando que estava mais preocupada com suas notas do que com fofocas inúteis. Durante o almoço, Oshima estava sentada sozinha na escadaria, comendo como uma garota triste de anime, quando Haru de repente se materializou ao lado dela. Ele mencionou que a ideia dela era terrível porque usar óculos não o ajudou a garantir os votos, surpreendendo-a por ele ser tão burro. Haru percebeu que ela realmente veio aqui para comer sozinha, e apontou que, embora fosse a representante de turma, não parecia ter amigos, ao contrário do que qualquer um pensaria. Ele mencionou que também costumava ser assim, mas agora tinha amigos. Oshima, toda nervosa, perguntou sobre Osaka, porque pensou que Oru estava namorando-a. Mas esse bobalhão sem noção esclareceu que Osaka era apenas uma amiga, e então admitiu na lata que estava apaixonado por Shizuku. Oshima ficou abalada até o fundo da alma, provavelmente se perguntando por que todos os bons já estavam comprometidos. Momentos depois, Osaka apareceu e os pegou tendo essa conversa profunda. Haru disse a ela que estavam apenas falando sobre eles e explicou que Oshima não tinha amigos. Isso surpreendeu Osaka provavelmente porque ela também costumava ser uma solitária e a levou imediatamente para a biblioteca para uma espécie de reunião de amizade com os outros. Mas Shizuku estava lidando com muita bagagem emocional e se recusou a participar, afastando-se como se fosse alérgica a qualquer conexão humana. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Oshima não tinha ninguém para fazer dupla, já que estava tão infectada pela ansiedade social. Shizuku apareceu naquele momento também sem ninguém, e a professora as juntou para os alongamentos. Oshima aproveitou a oportunidade para se desculpar pela confusão de ontem, mas Shizuku disse a ela para falar mais alto se estivessem a incomodando. Oshima teve que explicar que não a estavam incomodando, levando Shizuku a perguntar por que ela era tão tímida. Ela respondeu que não era, apenas lhe faltava confiança para se expor. Mais tarde, Oshima se viu sozinha naquelas escadas novamente porque, aparentemente, aquele era o seu lugar designado de garota triste. Haru se juntou a ela e perguntou se ela tinha visto Shizuku. Notando que ela o estava evitando como se ele tivesse a peste, Oshima respirou fundo e disse a ele para esquecer a ideia de tentar ajudá-la a fazer amigos. Então, ela perguntou hesitantemente se ele amava Shizuku de forma romântica. E quando Haru ficou visivelmente nervoso, ela rapidamente disse a ele para não responder porque a resposta dele poderia deixá-la mais deprimida. Nesse momento, Asako apareceu com Shizuku e Sasa, convidando todos para brincar e vendo Haru e Oshima juntos novamente. Shizuku ficou um pouco com ciúmes. Enquanto Asako e Sasa jogavam tênis por perto, Haru, Shizuku e Oshima sentaram-se desajeitadamente em algum lugar à beira da quadra. Haru finalmente perguntou a Shizuku por que ela o estava evitando, e ela soltou a bomba de que seu peito sempre batia rápido e doía sempre que ela pensava nele. Surpreendendo Oshima que essa garota estava expressando seus sentimentos com tanta ousadia. No entanto, o cara idiota pensou que ela estava doente e pediu para ela visitar a enfermeira. Oshima, ficando frustrada com o quão burro ele era, de repente gritou com ele, chamando-o de sem noção com mais de 5 sinônimos, chocando a todos.
Mas então ela percebeu que tinha ido longe demais e saiu correndo, sentindo-se envergonhada. Asako disse a Haru para segui-la e ele correu atrás dela imediatamente. Quando Haru alcançou Oshima, ele perguntou se ela estava bem e ela respondeu que estava apenas se lamentando sozinha. Então ele lhe deu umas baboseiras motivacionais que a fizeram perceber que ela poderia estar apaixonada por ele. Enquanto isso, Shizuku estava tendo um momento totalmente filosófico, refletindo sobre sua infância e a alegria que costumava encontrar nos estudos. Ela percebeu que aprender a fazia se sentir completa, pois lhe dava propósito e uma visão para o seu futuro. Então ela decidiu eliminar toda e qualquer distração, até mesmo o amor, porque a excelência acadêmica era sua verdadeira vocação. No dia do encontro marcado, Asako e Sasuke apareceram no centro de rebatidas, apenas para saber por mim que Haru e Shizuku estavam em um encontro. Sasa pensou que eles estavam progredindo, mas eu respondi que Haru deveria ter vergonha, porque Shizuku era quem estava expressando seus sentimentos com ousadia. Mais tarde, Asaka ficou triste pensando no encontro e afirmou que Shizuku nunca compartilhava nada com ela, embora ela pensasse que eram amigas. Mei explicou que Shizuku era apenas diferente, tinha uma forma de pensar e agir distinta, mas quando ela finalmente se abria, valia a pena ouvir o que tinha a dizer. Enquanto isso, na biblioteca, onde esses dois bobalhões sem noção estavam tendo seu encontro, Shizuku sentou-se em frente a Haru e entregou calmamente a notícia mais devastadora, que ela não sentia mais atração por ele porque precisava se concentrar nos estudos, já que não era um gênio como ele, que não precisava se esforçar tanto para estudar. Haru ficou chocado e perguntou se ele era uma distração para ela, mas ela lhe disse que era algo que ela tinha que resolver sozinha. Haru voltou daquele encontro na biblioteca sentindo-se absolutamente arrasado. Nesse momento, Millie mostrou uma foto de Kiko, a tia de Haru, e ver o rosto dela desencadeou uma montagem completa de flashbacks do dia em que ela o adotou. No dia seguinte na escola, Haru estava estirado ao sol ao lado de sua galinha quando Oshima apareceu. Ele mencionou que fazia um tempo que não se viam, especialmente desde aquele dia em que ela teve sua explosão emocional. Oshima agradeceu pelo conselho que ele havia lhe dado e admitiu que estava se sentindo muito melhor agora. Mas então Haru disse a ela que Shizuku o havia rejeitado, chocando-a enquanto ela perguntava se ele havia confessado seus sentimentos, mas o idiota disse que não. Oshima o encorajou a se expressar como um ser humano de verdade, mas o rapaz começou a falar como um sábio, mesmo sem ter sabedoria alguma, insinuando que talvez ele simplesmente seguisse em frente. E enquanto eles tinham essa conversa franca, Asaka estava espreitando nos arbustos como uma espécie de detetive de romances. Ela acabou interrompendo o momento deles, dizendo a Haru para não desistir e chamando-o de um completo perdedor se ele não continuasse tentando enquanto ela saía correndo. Mas Haru pensou que ela estava bêbada ou algo assim. Mais tarde, Haru estava vagando pelos terrenos da escola com sua galinha, reclamando sobre como as mulheres sempre o repreendiam como se ele fosse algum tipo de vítima. Então ele se lembrou de algo que Kyoko havia lhe dito uma vez, que um dia ele encontraria alguém que o faria se sentir em paz. Naquele exato momento, ele avistou Shizuku dormindo perto da janela da biblioteca e foi até ela, acordando-a. Ela estava agindo de forma hostil novamente, mas do nada, Haru disse a ela que a amava. Shizuku ficou chocada, mas conseguiu manter a calma e respondeu tranquilamente que não sentia mais nada por ele. Haru disse que era o suficiente apenas ficar ao lado dela, mas então imediatamente a convidou para sair com ele. Quando ela recusou, ele continuou insistindo, o que levou a uma discussão completa entre eles. Depois disso, Shizuku começou a agir com cautela perto dele. Depois que os resultados dos testes de meio de período foram divulgados algumas semanas depois, Haru ficou em primeiro lugar na turma novamente, com Shizuku em segundo, e ela ficou com raiva, perguntando-se por que não conseguia vencê-lo. Ele casualmente disse a ela que havia se esforçado um pouco mais desta vez, só um pouquinho. Com a arrogância de alguém que sabia que era naturalmente talentoso, Shizuku saiu furiosamente, dizendo que precisava estudar mais porque toda a sua identidade era construída sobre a superioridade acadêmica. Haru se lembrou das palavras de sua tia novamente e sorriu ao dizer que também ia se esforçar mais. Enquanto isso, Asako falhou novamente com sucesso, como de costume. Mais tarde, Shizuku foi às suas aulas de apoio na escola preparatória, onde encontrou Yamakin, que lhe perguntou sobre Huru. Depois disso, Shizuku entregou a Huru ingressos para o próximo festival, mas o idiota sedento aproveitou a oportunidade para lamber a mão dela. Shizuku se afastou instantaneamente e o avisou que se ele continuasse agindo assim, ela perderia toda a confiança nele. Ela então estabeleceu a regra de que, se ele quisesse ficar perto dela, precisava manter pelo menos 2 metros de distância. Huru ficou irritado com esses limites razoáveis, e reagiu quebrando algumas tábuas e desabafando com Asako. Asako teve que explicar a ele que era desconfortável quando alguém de quem você não gostava o tocava de forma inadequada, mas isso só piorou o que ele sentia. Não muito longe dali, Shizuku passou e viu Sasa com alguns amigos planejando suas barracas para o festival. Ela lhes deu sugestões úteis, mas então, atrevidamente, pediu 50% dos lucros. Mais tarde, durante uma reunião para atribuir posições no festival, um dos alunos mais velhos empurrou Shizuku e Haru. Testemunhando esse desrespeito, não perdeu tempo em acertá-lo no rosto.
Como resultado disso, o grupo deles ficou com a pior localização no festival e Haru foi sentenciado a arrancar ervas daninhas como punição por seu comportamento violento. Oshima o encontrou lá e o aconselhou a evitar a violência se ele realmente se importava com Shizuku. Ela se apresentou formalmente novamente e acrescentou que não agiria com arrependimento como ele havia sugerido uma vez, mas que havia aprendido a guardar as coisas para si. Enquanto isso, Shizuku estava ouvindo de um canto e se perguntou por que ela estava se escondendo dele. Ela perguntou por que ele andava com garotos tão tolos e ele simplesmente disse que eram divertidos de ter por perto. Shizuku descobriu que tinha a maior pontuação e se tranquilizou de que estava no caminho certo ao deixar de lado seus sentimentos por Haru. Quando ela se juntou a Osaka e Sasa, eles ainda estavam lidando com os amigos de Yamakin que estavam importunando Osaka por ingressos para o festival como mosquitos irritantes. Como Osaka se recusou a ceder, Shizuku entregou seu próprio ingresso e o de Haru, dizendo que não precisava deles. Ao cair da noite, Haru chegou em casa e encontrou Shizuku esperando por ele, e ela lhe entregou um pequeno pacote de Asako. Vendo que Haru parecia ter algo a dizer, Shizuku falou primeiro e disse-lhe firmemente que nunca se apaixonaria por ele. Mas ele respondeu que a faria mudar de ideia, deixando-a absolutamente atordoada com sua confiança. Ele pegou a bolsa dela e se ofereceu para acompanhá-la até em casa, mas aproveitou a oportunidade e tentou beijá-la. No entanto, ele de repente se lembrou da palestra de Asako sobre limites, e realmente se conteve. Shizuku já estava paralisada e quase vermelha. Ela pegou a bolsa de volta e saiu correndo. Ela disse a si mesma que estava fazendo a coisa certa, mas no fundo não conseguia entender por que seu coração ainda dava cambalhotas. O festival escolar finalmente chegou e a turma de Shizuku havia montado uma mansão assombrada. A turma de Yamakin apareceu procurando por entretenimento e foi recebida por Shizuku em uma fantasia de enfermeira, atuando como guia turístico deles. Isso os deixou imaginando o que uma CDF como ela estava fazendo com uma fantasia daquelas. Haru logo apareceu vestido de vampiro, arrastando um corpo morto, chocando-os. Haru borrifou sangue falso nos garotos que imediatamente pediram para ele apresentá-los a algumas garotas porque eles tinham suas prioridades em ordem. Lá fora, no quintal, Shizuku sentou-se sozinha, tendo uma crise completa sobre perder o controle de suas emoções na noite anterior. Ela se sentiu mal por gritar com Haru, embora ele não tivesse feito nada de errado, mas, ao mesmo tempo, ficou surpresa que ele estivesse tão tranquilo com isso, enquanto ela lutava para entender o que estava sentindo. Enquanto isso, Yuzin apareceu no festival, e me perguntou por que ele veio. Yuzin respondeu que tinha ouvido o quanto Haru se dedicou ao planejamento do festival e pensou que Haru ficaria realmente chateado se ele aparecesse. Então ele teve que arriscar. Yamakin caminhou até onde Shizuku estava, mas disse que estava apenas de passagem, então continuou andando como se soubesse para onde ia. No entanto, alguns momentos depois, ele voltou ao mesmo lugar e ficou confuso sobre como chegou lá novamente. Sabendo que ele havia se perdido, Shizuku perguntou por que ele simplesmente não pedia ajuda aos alunos para se orientar, mas ele disse a ela que não gostava de pedir ajuda às pessoas. Asako apareceu naquele momento para chamar Shizuku, e enquanto elas saíam, Shizuku perguntou se ele se juntaria a elas. Enquanto isso, a turma de Yamakin ficou desapontada que este idiota só os trouxe para um frango quando eles pensaram que ele ia arranjar umas garotas para eles. Nesse momento, Shizuku apareceu com Yamakin e Osaka. E ao vê-los, Haru perguntou o que Shizuku estava fazendo com Yamakin. Yamakin, buscando provocá-lo, imediatamente a agarrou para fazê-lo pensar que eles estavam se divertindo. Haru perguntou por que ela estava permitindo que Yamakin a tocasse, quando ela o havia avisado firmemente para não o fazer. Yamakin respondeu que era porque Shizuku não suportava Haru, irritando-o tanto que ele imediatamente deu um soco, mas Shizuku foi atingida em vez disso. Isso a deixou com raiva, e ela disse a ele que estava permanentemente proibido de se aproximar dela. Ela se afastou, mas Asako a seguiu para confortá-la e ofereceu alguns conselhos, mas Shizuku a calou, dizendo que não era da conta dela. A rejeição deixou Asako parecendo absolutamente arrasada. Enquanto isso, Yamakin foi culpado por seus amigos por ser a causa do caos que acabara de acontecer. Então ele foi encontrar Shizuku, de olho no nariz machucado dela, para se livrar da culpa, mas Shizuku ainda o culpava por tudo. Yamakin de repente perguntou se ela queria saber por que não conseguia se libertar dele, e continuou dizendo que era porque ela tinha altas expectativas dele, mas não estava disposta a satisfazer as expectativas de Haru, o que era muito cruel da parte dela. No caminho de volta para o festival, Shizuku sentiu-se culpada por tratar Asako e Haru daquele jeito. Yamakin perguntou se ela não se sentiria sozinha, se afastasse todo mundo assim, mas ela respondeu que sempre esteve sozinha de qualquer forma, e nunca se sentiu solitária. Yamakin revelou que não havia como ela se sentir sozinha em primeiro lugar se não houvesse ninguém por perto, fazendo-a instantaneamente perceber a verdade. Nesse momento, Yamakin de repente avistou Yuzin, e imediatamente arrastou Shizuku para uma sala de aula vazia, em pânico e se perguntando por que ele estava lá. Shizuku ficou surpresa por ela o conhecer e perguntou se ele tinha medo de Yuzin, mas Yamakin negou, dizendo que ele havia acabado de sofrer uma experiência traumática no passado. Haru logo invadiu a mesma sala de aula com Oshima, respirando pesadamente. Aparentemente, ele também havia escapado de Yuzin. Ele estava irritado porque Yuzin não cumpriu sua promessa. Ele raciocinou que hoje era apenas um dia de azar para ele, e então de repente perguntou a Oshima se ela ficaria infeliz se ele dissesse que gostava dela.
Oshima corou instantaneamente, e enquanto ela se perguntava o que dizer, ele disse a ela que as coisas só pioravam sempre que ele contava a Shizuku sobre como se sentia. Ele pensou que talvez tivesse que recorrer à força. Ouvindo isso, Yamakin perguntou a Shizuku o que ela pensava, e ela disse que não tinha comentários. Nesse momento, Oshima perguntou a Haru o que ele faria, e ela também confessou que o amava. Ele nervosamente descartou isso instantaneamente, dizendo a ela que sua piada era engraçada. Mas ela disse a ele que falava sério, de homem para mulher. Haru ficou chocado e pensou que ela queria que ele a aplaudisse. Shizuku não aguentava mais e levantou-se para sair imediatamente, mas Yamakin a agarrou deliberadamente para deixar Haru com ciúmes. Mas antes que Haru pudesse começar outra briga como sempre, Yuzin entrou na sala. Haru imediatamente entrou em pânico e agarrou Oshima em um abraço protetor. Mas quando viu que todos o encaravam como se fosse um criminoso, ele fugiu descalço, sem nem mesmo pegar seus sapatos. Yuzin se aproximou de Shizuku, mas Yamakin se colocou entre eles protetoramente, finalmente vencendo seu medo. Yuzin simplesmente entregou os sapatos abandonados de Haru, pediu a Shizuku para devolvê-los e então partiu com Oshima. Em outro lugar, Asako estava chorando sozinha por causa do que Shizuku fez até que ele a encontrou e ofereceu algum conforto. Sasuke eventualmente se juntou a eles, surpreso ao ver Asako chorando, mas ela disse a ele que era uma longa história. Shizuku mais tarde encontrou Haru e devolveu seus sapatos enquanto dizia a ele que precisava começar a pensar antes de agir irracionalmente. Haru admitiu que cometeu um erro novamente, mas lembrou a ela que ela queria que Shizuku pedisse desculpas e pedisse para retirar suas palavras, deixando-o feliz. Haru aceitou o pedido de desculpas dela e saiu para acertar as coisas com Oshima. Shizuku também encontrou Asako e lhe deu um pedido de desculpas sincero por tratá-la daquela forma. Asako caiu em lágrimas novamente e nesse momento Haru reapareceu de um arbusto com seu frango. Sasa brincando lembrou a todos que o festival ainda estava acontecendo e que eles precisavam voltar ao trabalho, e todos foram se divertir. Ao cair da noite e o festival terminar, Haru esperou Shizuku terminar de limpar e adormeceu no processo. Quando ela voltou e o viu descansando, ela estendeu a mão para tocar o cabelo dele, mas Haru agarrou a mão dela antes que pudesse. Ele francamente pediu a ela para fazer sua escolha, porque ela continuava dizendo a ele que não gostava mais dele, mas ainda agia como se gostasse. Shizuku foi honesta com ele e explicou que pensar demais nele atrapalhava completamente sua capacidade de estudar, surpreendendo-o, e ele a puxou para um abraço. Ela então disse a ele que precisava de mais tempo para descobrir o relacionamento deles. Shizuku acordou e encontrou Haru relaxando em seu quarto e se perguntou como ele entrou, apenas para perceber que o cara havia escalado pela janela como um tipo de Homem-Aranha delinquente. Ele mencionou que o pai dela não o deixou entrar antes, pois ele não sabia que a escola estava de folga naquele dia, então ele agiu por conta própria. Ele também revelou que o pai dela havia dito que não iria à loja hoje, e ao ouvir isso, Shizuku imediatamente desceu para perguntar ao pai por que ele estava em casa. O velho preguiçoso revelou tristemente que a loja havia sido fechada, chocando Shizuku, que imediatamente se sentiu péssima por deixar o negócio inteiramente sob seus cuidados. Ela se virou para ligar para a mãe e denunciá-lo, mas a mãe dela não ficou tão surpresa porque sabia que o marido era um fracasso por definição. No entanto, ela estava mais preocupada que não conseguiria se aposentar cedo. Enquanto isso, Haru estava alheio a tudo e perguntou a Shizuku por que ele estava tão amuado, apenas para o homem revelar descaradamente que esta era a 6ª vez que o negócio havia falido. Haru pensou que ele era um caso perdido, e o homem concordou porque sua esposa tinha que trabalhar muito para garantir que todos estivessem bem. Além disso, seus filhos estavam solitários por causa de seu pai inútil. No entanto, Haru disse a ele que Shizuku não estava sozinha e tinha amigos como ele. Em seguida, enquanto Sasa, Osaka e Haru estudavam na biblioteca, Sasa revelou que costumava ter uma namorada em sua antiga escola e perguntou a Haru se ele se lembrava de uma garota em particular na turma deles. Mas o idiota só percebeu que ele até estudou na mesma escola que Sasuke. Haru então perguntou se ele fez com aquela garota, deixando Asako desconfortável. Mas Sasuke respondeu que a garota o largou mais rápido do que seu pai te deixou para comprar leite. Asako ficou curiosa sobre o caso de Haru com Shizuku, e o imbecil disse que Shizuku havia dito a ele que pensaria sobre o relacionamento deles um mês antes. Asako ficou chocada e percebeu que a razão pela qual os dois não estavam progredindo em seu amor era que Haru estava muito satisfeito com a situação e não estava fazendo nenhum esforço. Haru expressou que pensava que as coisas seriam melhores se eles tivessem um relacionamento, mas nada havia mudado. Enquanto isso, Shizuku os estava ouvindo e ficou chocada ao se lembrar de que, na verdade, ela estava fazendo Haru esperar por um mês inteiro. Momentos depois, no caminho para casa, Haru mencionou a situação do pai dela, o que a fez começar a falar sobre a constante agenda de trabalho de sua mãe. Ela admitiu querer se tornar uma mulher de carreira, assim como sua mãe. Ela então disse a ele que costumavam ter um pote para guardar água no quintal. Eles iam colocar peixinhos dourados nele, mas não deu certo, o que a deixou muito desapontada. Ouvindo isso, Haru pegou a mão dela e correu para um rio, pretendendo pegar um lagostim para ela. Shizuku ficou frustrada porque quão mais alheio esse bobo poderia ser. Alguns dias depois, Yamakin encontrou Shizuku na biblioteca e enquanto conversavam, ela disse a ele que tinha vindo por causa dele, fazendo-o se perguntar se ela estava interessada nele.
Ele perguntou por que Haru não estava com ela, e ela disse que o irmão estava empenhado em pegar um lagostim para ela, embora não houvesse a menor chance de ele encontrar um lagostim em novembro. Isso fez Yamakin pensar que o cérebro de Haru havia parado de se desenvolver há muito tempo. Nesse momento, Shizuku disse a Yamakin que ela realmente amou o conselho que ele lhe deu outro dia, surpreendendo-o tanto que o livro em sua mão caiu. Em seguida, em um café, Asako sentou-se com Sasa esperando por seus amigos quando um grupo de garotas de sua turma entrou. Ela imediatamente tentou se esconder atrás do cardápio porque essas garotas eram conhecidas por zombarem dela. Assim que a viram, não perderam tempo e começaram seus julgamentos sussurrados novamente. E enquanto ela quase caía em lágrimas, o rapaz, parecendo tão alheio como sempre, perambulou pelo café naquele exato momento e encarou as garotas malvadas de tal forma que elas rapidamente foram embora. Vendo isso, Asako instantaneamente começou a corar como uma garota de anime que acabou de encontrar sua paixão. Mais tarde naquela noite, Yamakin e Shizuku se despediram, e depois que ela saiu, ele se perguntou por que estava ajudando a analisar o estado de sua mente mais cedo naquele dia. Ele percebeu que talvez já estivesse se apaixonando e se perguntou por que tinha que ser a mesma garota que Haru amava. Ele logo percebeu que ainda estava com a caneta dela. Enquanto isso, no ônibus, Shizuku teve um flashback de quando sua mãe anunciou que agora teria que trabalhar, já que seu marido era um fracasso. Ela também pensou nisso e concluiu que era uma perda de tempo se preocupar com algo incerto. Enquanto isso, Shizuku se juntou aos amigos e notou que Haru ainda estava postado perto do rio. Haru disse a ela que não conseguiu encontrar um lagostim, mas prometeu dar-lhe algo melhor. No entanto, ela se perguntou por que ele estava tão preocupado com as coisas que ela considerava sem sentido. Yamakin e Zubura logo passaram de carro e ele viu Shizuku e os amigos saindo, então decidiu parar. Quando Haru se separou dos outros, Yamakin se aproximou dele e jogou a caneta para ele pegar, dizendo-lhe para devolvê-la a Shizuku. Haru fez uma cara séria e se perguntou por que ele tinha algo que pertencia a Shizuku, ao que Yamakin respondeu que a havia encontrado na biblioteca mais cedo naquele dia. Quando Yamakin se virou para sair, Haru de repente perguntou se ele a amava, e Yamakin perguntou se havia algum problema com isso antes de ir embora. Um dia, Shizuku descobriu um convite anônimo para uma festa de Natal enfiado em seu armário, mas ela o ignorou apenas para encontrá-lo novamente em sua mochila, e percebeu que alguém estava sendo seriamente persistente. Ela imediatamente confrontou Osaka, que imediatamente admitiu, dizendo que só queria surpreendê-la. O dia da festa finalmente chegou, e Shizuku foi às compras com Haru e Osaka para se preparar. Mas no caminho, Haru começou a agir estranho como se estivesse tendo ansiedade social, e ele quase mandou o Papai Noel de volta para o Polo Norte. Shizuku se perguntou o que estava errado, e pensou que seu plano de falar com ele não seria mais possível por causa de como ele estava agindo estranho. Quando eles entraram em um fast food para comprar frango, eles esbarraram aleatoriamente em Yamakin e sua turma. Quando os garotos perceberam que eles estavam indo para a festa de Natal, eles disseram que iriam também. Mas Asako mostrou a eles que precisavam ter um ingresso e ser escolhidos para estar lá. No entanto, os garotos disseram que iriam de qualquer forma porque eram garotos maus e podiam ir aonde quisessem. Shizuku perguntou a Yamakin se ele viria também, e quando ele disse sim, Haru o interrompeu e disse não. Yamakin se perguntou por que Haru era contra ele ir junto, e Haru respondeu que era porque ele havia dito que estava apaixonado por Shizuku. Todos ficaram chocados, mas Yamakin rapidamente respondeu que estava apenas brincando, fazendo todos rirem e mudando instantaneamente o humor de Haru. No entanto, Yamakin estava secretamente zangado com Haru por ter uma boca tão solta, e ele se perguntou por que ele sequer disse o que disse naquela noite. Todos eles foram para o centro de rebatidas onde a festa estava realmente acontecendo, e ele ficou surpreso porque ninguém lhe disse que uma festa estava sendo realizada, mas ele os permitiu de qualquer forma, desde que ficassem quietos. No entanto, a turma de Yamakin estava com medo de Mi, que uma vez os avisou para ficarem longe de Haru, ou ele quebraria as pernas deles. Eles estavam convencidos de que Mi já havia matado alguém antes, e ouvindo isso, Asako apenas olhou para Mi, provavelmente avaliando seu magnum em sua cabeça. E quando ele acenou para ela, ela ficou tímida, deixando Mi se perguntando o que havia de errado com ela. Enquanto isso, Sasa avistou Oshima a caminho do evento e disse a ela que Asako estava preocupada com ela, já que ela não estava atendendo o telefone. Ele perguntou se ela não viria para a festa, mas Oshima ficou surpresa que houvesse alguma festa porque ela pensou que o convite de Natal era uma pegadinha. Sasa perguntou se ela viria mesmo assim, e ela disse não, mas enquanto se afastava, Sasa aconselhou a vir porque seria muito divertido. Quando chegaram, dois idiotas ficaram visivelmente animados ao ver outra garota e imediatamente tentaram cumprimentá-la. Yamakin reconheceu Oshima e perguntou a Shizuku como ela responderia à chegada dela. Agora que ela estava lá, Shizuku disse que não era problema dela. Enquanto isso, Mi notou que Asako estava evitando deliberadamente, e Sasuke rapidamente descobriu a razão por trás do comportamento dela. Asako havia desenvolvido sentimentos por Mi, o que deixou Sasuke desapontado porque ele esperava algo mais entre eles. Naquele momento, Mi olhou para o lado de Haru e se sentiu feliz ao ver o quanto Haru havia mudado, já que agora tinha amigos e estava lentamente aprendendo a ser um ser humano normal. Enquanto a festa continuava, Oshima se sentiu completamente deslocada e lutou com a interação social básica, mas Sasa a encorajou a ser ela mesma e ignorar as reações de todos.
Enquanto isso, Shizuku ainda estava estudando durante a festa e Oshima perguntou se ela frequentaria as sessões de cursinho de inverno e Shizuku confirmou seus planos. Yamakin mencionou que ele também estaria presente, o que imediatamente despertou o interesse de Shizuku, e ao vê-los, Haru ficou com ciúmes. Então ele secretamente foi perguntar a Mi se ele também poderia frequentar o cursinho, mas Mi disse a ele que eles estavam muito sem dinheiro para pagar e que Haru não precisava da aula de qualquer forma, deixando-o desapontado. De volta à área de rebatidas, os amigos de Yamakin estavam se divertindo enquanto Osaka encontrava Yamakin em um canto. Ela disse a ele que ele não tinha chance com Shizuku, e ele quase esmagou o rosto dela na palma da mão por causa do lixo que ela estava vomitando. Oshima apareceu naquele momento, e ele aproveitou a oportunidade para revelar que Oshima também havia confessado a Haru, dizendo a Osaka para repreendê-la também. Mas Osaka disse que Oshima já sabia o seu lugar, o que fez Oshima se sentir ainda pior com toda a situação. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa diminuía, Haru encontrou Yamakin perto das escadas, e Yamakin fez uma proposta ridícula, oferecendo-se para ser amigo de Haru em troca de Shizuku, já que Haru sempre quisera amigos. No entanto, Haru imediatamente rejeitou isso, dizendo que não precisava dele se tivesse Shizuku. Haru ainda disse que Shizuku era dele, e Yamakin perguntou e se Shizuku dissesse que gostava mais dele. Isso deixou Haru com raiva, e assim que ele levantou a mão para golpear Yamakin, Shizuku o chamou para dizer que estava indo para casa. Haru imediatamente pediu para acompanhá-la até em casa, mas antes de sair, ele avisou Yamakin para ficar longe de Shizuku. Durante a caminhada para casa, Haru mencionou novamente as aulas preparatórias de inverno, com ciúmes rastejando em sua voz. Ele não gostava da ideia de Shizuku passar tempo com Yamakin. Então Shizuku segurou a mão dele e confessou que o amava, tranquilizando-o de que ele não tinha nada com que se preocupar. Isso finalmente fez Haru sorrir, e o bobo egoísta perguntou se isso significava que ela não frequentaria o cursinho, chocando-a. Quando o curso de inverno começou, Shizuku chegou ao cursinho com Yamakin. Enquanto Haru os havia seguido até lá, perguntando por que ela ainda estava frequentando o cursinho, embora ele fosse contra. Shizuku primeiro o ignorou, mas finalmente explodiu e gritou para ele parar de interferir em seus estudos, o que atingiu Haru como um tijolo. Em seguida, Shizuku e Yamakin estavam sentados em suas aulas de cursinho quando ela casualmente mencionou estar com fome. Yamakin pensou brevemente em convidá-la para jantar, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, percebeu que ela já havia comprado sua comida, deixando-o desapontado. Vindo de uma família rica, Yamakin estava acostumado a conseguir o que queria, e isso o fez se perguntar o que ele estava fazendo em uma aula preparatória tão abafada. Ele havia se apaixonado tão profundamente por Shizuku, mesmo que ela mal reconhecesse sua existência. Mais tarde na escola, Sasa estava mostrando aos garotos fotos da festa de Natal, e enquanto Haru gostava das fotos que o capturavam com Shizuku, ele logo avistou uma onde Yamakin estava olhando para Shizuku como sua presa, e imediatamente a jogou de lado. Asaka foi pegar a foto e me notou no fundo, o que a deixou visivelmente nervosa, então ela rapidamente a escondeu. Sasa perguntou o que ela estava fazendo, mas as meninas disseram que ela estava apenas batendo palmas. Enquanto isso, Yamakan estava saindo para a escola preparatória, o que levou seus amigos a perguntarem se ele estava realmente interessado em estudar ou se o seu verdadeiro desejo era apenas estar com a Shizuku. Mas Yamakin respondeu que ele não era um tolo assim, de jeito nenhum. No caminho, outro amigo veio relatar que uma garota de uma escola diferente queria que Yamakin a convidasse para sair, mas Yamakin chamou isso de lixo, mesmo sabendo que a garota era incrivelmente bonita, uma verdadeira beldade. Ele pensou que conseguir garotas bonitas nunca seria um problema para ele, de forma alguma, mas porque ele estava tão interessado na Shizuku, que provavelmente estava no fim do espectro, bem lá embaixo. Ele se deparou com uma traseira que parecia a de Shizuku, mas ao se aproximar feliz, descobriu que era uma velha avó que estava a poucos centímetros de sua sepultura, quase lá. Uma garota próxima o encarou fixamente, mas ele a ignorou completamente e continuou andando. Logo depois, ele encontrou a verdadeira Shizuku e brevemente contemplou a ideia de paquerá-la enquanto caminhava logo atrás dela. Uma bicicleta passou correndo e Yamakin instintivamente puxou Shizuku para o lado, segurando-a em um abraço protetor. Naquele exato momento, Haru apareceu e deu um tapa na cabeça dele, dizendo para ele ficar bem longe da Shizuku. Isso deixou Yamakin irritado e eles quase brigaram, mas Shizuku repreendeu Haru por segui-la novamente. Os dois entraram em uma discussão acalorada, com Shizuku dizendo a Haru que seus estudos ainda eram muito importantes, mas Haru não gostou nada disso. Ela continuou andando com Yamakin e ele, brincando, fingiu abraçá-la novamente apenas para provocar Haru, o que levou Haru a jogar uma lata nele com raiva, mas, para o azar de todos, acabou atingindo a Shizuku em vez dele. Seu olhar penetrante deixou bem claro o quão furiosa ela estava. Mais tarde na aula, Yamakin tocou o galo na cabeça causado pelo ataque de Haru, e Shizuku ficou preocupada. Shizuku pediu desculpas, mas Yamakin perguntou por que ela fez isso, e ela revelou que decidiu se confessar a Haru novamente, mas isso só a fez pensar ainda mais no Yamakin. Yamakin agiu com frieza e fingiu ser um sábio com um diploma em relacionamentos românticos, um verdadeiro especialista. Shizuku perguntou o que ele pensava sobre o assunto. O idiota depravado pediu a ela para jantar com ele se ela realmente quisesse saber a verdade. Enquanto isso, Shizuku notou o galo na cabeça dele e se ofereceu para ajudar colocando gelo em sua lesão. No entanto, ele disse a ela que estava tudo bem, mesmo que seu coração quisesse muito, e Shizuku nem se deu ao trabalho de insistir mais.
Ela então disse a ele que seria melhor se ele mantivesse alguma distância tanto de Haru quanto dela mesma, mas isso só fez Yamakin pensar que ela estava se gabando, exibindo-se. No entanto, Shizuku respondeu que não estava se gabando de forma alguma. Isso apenas mostrava o quão atraente Yamakin era para ele ter deixado Haru com ciúmes, de verdade. Quando a aula terminou, Yamakin se sentiu um tanto satisfeito porque Shizuku o achava atraente, e ele sorriu muito, muito mesmo, pensando nisso. Seu humor mudou drasticamente quando ele notou a mesma garota de antes o encarando novamente, mas ele a ignorou ainda mais e saiu rapidamente dali. A garota acabou sendo Yu, a melhor amiga de Oshima, e ela disse a Oshima que acabara de ver um cara sorrindo como um tolo, um completo bobo. Mais tarde naquela noite, Yamakin se perdeu e aleatoriamente acabou onde Haru estava saindo se divertindo. Ele instantaneamente se lembrou que Haru havia tentado empurrá-lo da escada na noite da festa de Natal, e ele temeu que pudesse estar em perigo, estando sozinho com ele, completamente vulnerável. Haru o convidou para caminharem juntos, e enquanto caminhavam, Yamakin teve um flashback de como ele costumava agir de forma hostil com Haru quando eram jovens, bem pequenos. Haru cresceu e se tornou um garoto delinquente que sempre se metia em brigas, e vendo como ele estava calmo agora, Yamakin disse a ele que ele havia mudado bastante. Haru ficou surpreso, mas disse a ele que ainda era o mesmo de sempre. Apenas Shizuku estava mudando, e ele se perguntou se ela o deixaria para trás em breve, muito em breve. Haru disse ainda que isso o fazia considerar arrancar os braços e as pernas dela, e Yamakin o chamou de psicopata. Mas ele afirmou que não faria tal coisa, de jeito nenhum, e era por isso que ele estava sempre olhando para cima, ou seja lá o que diabos isso significasse. Enquanto Yamakin entrava em seu Uber, Haru disse a ele que não faria isso com Shizuku, mas ninguém mais estava isento, absolutamente ninguém. No entanto, Yamakin o chutou para longe e chamou isso de uma ameaça vazia, sem sentido. Alguns momentos depois, começou a chover e Haru sentou-se na chuva torrencial, tendo pensamentos profundos sobre como seu relacionamento com seu irmão havia passado da admiração à rejeição completa e dolorosa. Shizuku chegou e o viu esperando por ela na chuva. Ela se perguntou como deveria reagir a essa situação, e ele disse a ela que ela era sua heroína, porque estava sempre lá, presente, sempre que ele queria vê-la. Ele de repente a puxou para seus braços e confessou que a amava profundamente. Ele perguntou a ela por que ele tinha que ser o único a se conter, a se segurar, deixando-a se perguntando do que ele estava falando, sem entender. Ele então explicou que queria invadir a aula dela e bagunçar tudo, fazer uma confusão. No entanto, ele não queria que ela o odiasse, nem queria que ela o deixasse de forma alguma. Shizuku ficou sem palavras, completamente sem saber como responder. Ela sempre pensou que tudo daria certo se ela expressasse o que sentia, abertamente. Justo então, Haru disse a ela que a queria, mas ela disse a ele que isso não estava acontecendo e se perguntou por que eles continuavam a se chocar, a brigar. Parecia que eles estavam sempre completamente fora de sincronia um com o outro, em total desencontro. Enquanto isso, Isako entrou no centro para entregar algo a Sasa, que estava ocupado conversando com sua turma, seus amigos. Do nada, um de seus amigos decidiu bancar o cupido e empurrar o pobre Yana, um cara feio que estava apaixonado por Osaka, perdidamente. Osaka ficou enojada com todo o circo e saiu sem dizer uma palavra, completamente irritada. Então Sasa rapidamente a seguiu para se desculpar em nome deles. Ela disse a ele que era por isso que ela odiava meninos. Eles não se importavam em envergonhar ninguém apenas por diversão, por puro prazer. No entanto, Sasa não acreditou nisso e disse a ela que era culpa dela por deixar chegar a esse ponto, a essa situação, mas ela se virou pra ele e disse que ele era igual aos amigos dele exatamente. Ela logo percebeu que foi dura e passou a expressar o quão frustrada estava com suas amizades, com tudo. Ela até mencionou que estava achando difícil conversar com Mai, e Sasa disse que achava que era porque ela estava apaixonada por Mai. Asako ficou vermelha instantaneamente e imediatamente negou, dizendo que nunca, jamais, se apaixonaria por alguém tão velho assim. Nesse momento, Haru irrompeu como se tivesse acabado de ganhar na loteria, e ambos ficaram curiosos sobre por que ele estava praticamente radiante, brilhando. Então ele contou a novidade com o maior sorriso, de orelha a orelha. Shizuku havia prometido ir a um piquenique com ele no ano seguinte, para qualquer local de escolha, com a condição de que ele se comportasse até que ela terminasse a escola preparatória, seus estudos. Haru e Asako ficaram chocados que Haru não percebeu que havia sido subornado de forma alguma. Haru disse a eles que eles também poderiam vir, e enquanto Asako estava animada e feliz, Sasa se sentiu completamente indiferente. No dia seguinte, Shizuku ficou surpresa que sua estratégia funcionou perfeitamente enquanto ela saía para sua escola preparatória, dizendo a Haru para aproveitar o resto do ano. Asako perguntou a Haru se ele realmente gostava disso e ele disse que Shizuku havia prometido sair com eles no ano novo, no próximo ano. No entanto, Asako sentiu pena dele por quão ingênuo ele era e sugeriu que eles saíssem, que passassem um tempo juntos. Durante o encontro deles, Haru disse a Asako que Mi estava preocupada com ela, e lembrando-se do que Sasa disse, ela ficou envergonhada novamente, corada. Após o breve encontro deles naquele dia, Haru acenou para Asako em despedida e ela percebeu que não veria nenhum de seus amigos até o ano novo, por um bom tempo. Vários dias se passaram com todos aproveitando suas férias da melhor forma possível, mas Asako estava apenas sozinha em casa, sem ninguém para conversar, completamente isolada. Na véspera de ano novo, ela de repente recebeu uma ligação de Shizuku e quase chorou de emoção ao ouvir dela. Shizuku fez algumas perguntas para seu irmão mais novo, e enquanto ela se preparava para encerrar a ligação, Osaka não conseguiu mais se conter e desabafou que estava solitária, muito sozinha. Depois disso, ela apareceu na casa de Shizuku com Haru para uma festa do pijama improvisada de última hora. Seus pais estavam visitando a avó, então eles tinham a casa inteira para si para sua pequena festa com total liberdade. Mais tarde naquela noite, todos estavam desmaiados quando o telefone de Asako tocou de repente. Era Sasa convidando-os para irem ao festival de ano novo imediatamente, sem demora. Eles chegaram ao local e enquanto Haru e Asako estavam emocionados ao ver a multidão, Shizuku sentiu que eles estavam além do horário de recolher. Mas Asako disse a ela que estava tudo bem porque era uma tradição japonesa, algo cultural.
As coisas logo desandaram quando Haru e a turma de Yamakin começaram a brigar com alguns caras aleatórios, sem motivo aparente. Yamakin juntou 2 mais 2, pensando que se Haru estava no festival, então Shizuku tinha que estar em algum lugar próximo por perto. Então ele partiu em uma missão para encontrá-la, para rastreá-la. Quando finalmente a encontrou, ele tentou ser todo cavalheiro e comprar-lhe alguma comida do festival, mas Shizuku insistiu em pagar pelas suas próprias coisas e foi embora. Osaka então disse a ele que ele não conseguiria subornar seu caminho para o coração de Shizuku, de jeito nenhum. Então ele ficou com raiva e agarrou o rosto dela com força. Depois que eles partiram, Yamakin se perguntou se ele tinha que confessar seus sentimentos claramente como Haru fez, de forma explícita. Alguns momentos depois, Asako, Shizuku e Haru encontraram Oshima e sua melhor amiga. E enquanto Asako e Oshima passavam algum tempo juntas, Asako notou Oshima olhando fixamente para Haru e Shizuku. E ela perguntou se tinha que ser Haru porque ela seria obviamente mais feliz se gostasse de outra pessoa, de verdade. Mas Oshima respondeu que não conseguia parar de pensar em Haru, de jeito nenhum. Mais tarde naquela noite, Mi lhes deu acesso ao telhado para que pudessem assistir ao nascer do sol, um espetáculo. E enquanto todos aplaudiam e celebravam, Asako viu Yana e se afastou dele, deixando-o triste e desanimado. Mi disse a ela que ela estava o machucando e pediu para ela ser um pouco mais gentil, mais amável. Asako respondeu que não sabia como agir com Yana depois de ter sido tão má com ele da última vez, daquele jeito. Ela finalmente expressou que odiava meninos que tentavam paquerá-la, mas ele disse a ela que era algo bastante normal. Ele disse a ela que também amava garotas, o que a levou a perguntar se ele queria se apaixonar. E ele respondeu que o amor era bom, porque sempre mudava as pessoas, seja para o bem ou para o mal, de alguma forma. Ele acrescentou que o melhor tipo de amor ajudava qualquer um a crescer, a amadurecer, e ela de repente perguntou a ele se eles poderiam crescer juntos, deixando-o completamente sem palavras. Enquanto isso, Sasa estava bisbilhotando, e ele voltou para Yana para dizer a ele que parecia que seu plano havia saído pela culatra, de forma inesperada. Alguns minutos depois, enquanto o sol nascia no céu, todos aplaudiram e comemoraram, mas ele não estava tão animado assim, porque já havia visto isso muitas vezes, repetidamente. Haru disse a Shizuku que isso era divertido, e que tudo era divertido sempre que ele estava com ela ao seu lado. Ele então pediu a eles para fazerem isso novamente no ano seguinte, no próximo ano. Enquanto isso, Sasa notou que Asako havia se afastado para ficar de mau humor sozinha em algum lugar, isolada. A temporada de férias passou como uma montagem de filme chata e sem graça. Shizuku passou seu recesso trancada em casa, afogada em livros didáticos como uma espécie de eremita dos estudos, completamente dedicada. Mas sua mente continuava vagando para Haru, já que ela não o via desde o ano novo há um tempo, então do nada ela ouviu Haru gritar o nome dela e se perguntou se estava ouvindo coisas, se era real. Haru de repente apareceu em sua janela de surpresa. Vestido como se estivesse prestes a caçar insetos em um mundo pós-apocalíptico, ele disse que estava procurando por ele, mas não revelou quem antes de desaparecer novamente, deixando-a se perguntando por que ele estava com tanta pressa, tão apressado. No entanto, ela descobriu que ele havia esquecido seu telefone, o aparelho. Mais tarde, Haru esbarrou em Osaka e perguntou se ela o tinha visto, mas ela ficou ali parecendo mais confusa do que alguém tentando resolver cálculo avançado, uma tarefa difícil. Percebendo que ela não entendeu, ele disparou novamente, dizendo a ela para contatá-lo caso ela o encontrasse imediatamente. Dessa vez, ele deixou uma rede para trás. A mesma coisa aconteceu quando ele esbarrou em Sasa e sua equipe de beisebol. Ele disse algumas palavras e depois desapareceu, esquecendo seus óculos de proteção desta vez, novamente. Enquanto Shizuku continuava a estudar, o telefone de Haru de repente tocou, mas ela o ignorou completamente. Ele continuou tocando e ela o pegou para descobrir que era Sasa ligando. Sasa estava igualmente preocupado com o porquê de Haru estar agindo estranhamente e perguntou o que Shizuku faria com o telefone que Haru havia deixado para trás, abandonado. Enquanto isso, o amigo de Yamakin, Joji, acabara de ter seu apêndice removido, então Yamakin e a turma decidiram levá-lo para uma pequena aventura ao ar livre, para se distrair. Ao mesmo tempo, Asako foi ao centro de rebatidas para devolver a rede que Haru havia deixado com ela, mas ninguém estava lá, e ela viu um pequeno bilhete de Mi, deixado ali. Nesse momento, Shizuku chegou. Ela veio para deixar o telefone de Haru também, e quando percebeu que ninguém estava por perto, pensou em deixá-lo com Asako. No entanto, Asako disse a ela para entregá-lo a ele pessoalmente, por conta própria, mas Shizuku respondeu que estava no meio dos estudos e tinha que voltar sem demora. Asako finalmente pegou o telefone e ficou para trás enquanto Shizuku se despedia. Durante o passeio casual de Yamakin e amigos, Haru de repente apareceu novamente, ainda procurando por seja lá quem fosse o tal com muita pressa. Ele deixou cair suas luvas e chaves antes de correr novamente, deixando Shizuku se perguntando o que ela via nele, afinal. Sasa logo chegou ao centro de rebatidas com os óculos de proteção e decidiu ficar com Osaka junto com seus amigos para fazer companhia. Enquanto isso, ela estava a caminho quando viu uma galinha e imediatamente enviou sua foto para Oshima. Ao vê-la, Oshima ligou para ela imediatamente e disse que pertencia a Haru. Ela carregou a galinha e começou a andar com ela, procurando o centro de rebatidas quando Shizuku a encontrou, por acaso. Ambas seguiram para o centro de rebatidas juntas, e foi naquele momento que todos perceberam que Haru estava procurando pela galinha, o tempo todo. Eles pensaram em ir procurá-lo, e enquanto se perguntavam onde ele poderia estar, Yamakin disse a eles para não contarem com ele enquanto se afastava, sem hesitar. Shizuku também disse que estava saindo, e ao sair do centro, ela e Yamakin se separaram, cada um para seu lado. No entanto, Yamakin se perdeu novamente e cruzou com Shizuku, que então o orientou, mostrando o caminho. Enquanto isso, Asako e outros começaram a procurar por Haru por toda a cidade. E depois de um tempo de busca infrutífera, Sasa os aconselhou a voltar porque Haru poderia ter retornado ao centro de rebatidas. No entanto, ela disse que eles deveriam continuar procurando, pois Haru os ligaria se estivesse de volta, com certeza.
Aparentemente, ela estava fazendo isso apenas porque estava com muito medo de ver Mai, de enfrentá-la. Nesse momento, Joji começou a sangrar porque sua ferida havia reaberto devido ao estresse, e ele desmaiou, fazendo seus amigos entrarem em pânico, em desespero. Shizuku logo encontrou Haru, que ainda estava procurando por ele, e ela disse a ele que eles haviam encontrado a galinha finalmente. No entanto, Haru nem percebeu que a galinha estava desaparecida de forma alguma. Ele revelou que estava procurando por um inseto brilhante e queria pegá-lo para poder observá-lo com ela, juntos. Ela corou e então pediu a eles para voltarem ao centro de rebatidas porque todos estavam procurando por ele, preocupados. Ele deu a eles seu capacete e tirou a carga dela, aliviando-a. Mas enquanto subia as escadas, ele de repente viu o inseto brilhante que estava procurando bem ali. Ele chamou a atenção de Shizuku e ela o encarou como se estivesse testemunhando magia de verdade e pensou que era a coisa mais linda que ela já tinha visto em toda a sua vida. Naquele silêncio, ela se perguntou se o dia chegaria em que ela olharia para Haru com um afeto honesto e sincero de coração. Se você gostou deste resumo, clique no botão curtir e comente palmas na seção de comentários, por favor. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais ação, aventuras cheias de enredo e emoção. Se você quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo aqui mesmo, agora.